E aí galera, tudo bem com vocês? Na aula anterior eu comecei a mostrar um pouquinho da nossa estrutura do currículo vitae que vai ser implementado com HTML e CSS3. Falei um pouquinho de quais são as seções que aquele documento tem e adiantei também que o intuito nosso é implementar tudo aquilo de forma responsiva, ou seja, o que vamos implementar vai funcionar no celular, num tablet, numa tela maior, num monitor maior, tá? A ideia é que essa aplicação seja flexível, se adapte ao dispositivo que está executando, que está interpretando aquele código HTML e CSS, beleza? Então na aula de hoje eu vou dar continuidade à mesma ideia, mas eu já vou para uma ferramenta gráfica chamada Figma, na qual eu vou mostrar para vocês as duas propostas de layout, agora já com uma proposta para dispositivos móveis, para uma tela de um celular, por exemplo, tá bom? Eu vou mostrar qual que é a diferença visual entre elas e vamos pensar já na estrutura HTML e começar a implementar um pouquinho disso num editor de código, tá bom? Então a aula tem um pouquinho mais de conteúdo hoje, não necessariamente de tempo, né, mas de conteúdo. A aula anterior foi um pouco mais introdutória para que eu pudesse mostrar para vocês como vai ser o currículo. E a de hoje é para a gente começar a pensar no processo de implementação. A ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é o Figma, ela é bem completa e tranquila de se utilizar, ela é online, gratuita para que vocês possam trabalhar com até 3 projetos, tá bom? Vocês podem trabalhar com ela em equipe, por exemplo, né? E vocês vão conseguir utilizar ela bastante daqui para frente, tá bom? O objetivo não é falar muito hoje sobre o Figma, mas sim mostrar ali dentro as duas propostas de aplicação, beleza? Vamos lá para o Figma que eu mostro um pouquinho mais do que vocês vão trabalhar nas nossas próximas aulas. Vamos lá? Bom pessoal, já estamos aqui no nosso navegador, tá? E eu já estou com o Figma aberto, aquela ferramenta que eu falei para vocês que nós vamos utilizar para prototipar nossas aplicações web, tá certo? Vocês podem notar que já deixei aqui duas visões, uma visão para a aplicação mobile e uma para a aplicação desktop. Eu estou falando da aplicação, mas entendo que isso daqui, né, são os nossos documentos web. Na verdade, não são 2 documentos web, são 2 protótipos e, no fim das contas, isso vai gerar um único código de documento, um único arquivo HTML que representa a estrutura deste documento. A diferença principal para nós no momento de implementação é que eu penso no visual de forma diferente para os 2 dispositivos que eu estou propondo. Só que a identidade visual é a mesma. Quando eu falo de identidade visual, na verdade eu estou falando sobre o conjunto de fontes, o conjunto tipográfico, né, textual, cores que são utilizadas, todo o padrão visual é mantido. Então vocês podem notar aqui, olhando para o mobile e olhando para o desktop, eu sei que trata-se do mesmo currículo e que a diferença principal condiz apenas com a disposição das seções do documento. Essa disposição visual é feita todinha com CSS. A estrutura textual, né, a estrutura do documento como um todo, ou seja, quais seções né, compõem esse documento, quais são as imagens, textos e demais elementos que o compõem, são todos implementados com HTML, tá bom? Então essa dupla aí vai funcionar bem para que vocês vejam essas versões de currículo de forma diferente em cada um dos dispositivos. Notem também que eu não faço a supressão de nenhuma informação em qualquer um dos tamanhos de tela. As informações são exatamente as mesmas e isso é muito importante, tá? Não é porque eu estou na tela menor que eu mostro menos conteúdo. Eu mostro o conteúdo que eu preciso, só que de forma diferente, com disposições diferentes. Então, olha só a diferença, né? Por exemplo, do cabeçalho desse documento. Aqui a imagem está um pouco menor, até porque nós estamos num dispositivo móvel, e essa diferença, né, de corte da imagem varia de acordo com o tamanho de tela. Né? O corte no cabelo aqui, por exemplo, está diferente em ambas as fotos. E não há problema nenhum. Isso é para que a gente consiga encaixar a mesma foto em múltiplos dispositivos e mesmo assim eu consiga ver a foto do Joselito. O restante passa pelo mesmo perfil de corte e adaptação. O texto currículo vitae, Joselito Pereira Borges, Nonsense CEO, está disposto de forma diferente aqui no celular, tá bom? Isso acontece para todo o documento. O rodapé da aplicação, né, do seu currículo, aqui na versão desktop, aparece logo abaixo da foto. Já na versão mobile,
eu tenho ele lá no final da página, que é onde geralmente nós deixamos essas informações de rodapé, né? Mais de telefone, contato, quem desenvolveu o site, por exemplo, isso tudo costuma aparecer lá embaixo, tá? Então aqui, em síntese, né, em resumo, é a disposição de um mesmo conteúdo para 2 formatos de telas distintas. A aula de hoje tem como propósito não que a gente desenhe isso aqui dentro do Figma, tá? Eu vou só ativar aqui as barras de configuração para que vocês vejam que o software tem uma série de configurações, né, e permite que eu vá editando as configurações do que eu vou desenhando de pouco a pouco, né? Como por exemplo, vou dar 2 cliques aqui para eu me adentrar nessa seção, dou 2 cliques nesse grupo de elementos que eu fiz, ó, e eu tenho os 2 textos aqui, ó, o nome e a profissão. As propriedades deste texto, né, non-SEO, por exemplo, fica aqui à direita, ó, qual que é a fonte, se ela está em negrito, se está em itálico, qual que é a altura da linha, qual é a cor de preenchimento do texto, isso tudo é customizável, tá? Hoje eu não vou desenhar a aplicação do zero, isso pode ficar assim para um outro momento, né, para que eu mostre para vocês como a gente faz para desenhar isso dentro aqui do Figma, tá? Mas toda a minha aplicação está estruturada aqui dentro da ferramenta. Notem que eu tenho aqui uma camada que representa o desktop, as telas maiores, e uma outra camada que representa os dispositivos mobile, com a tela um pouco menor. Aqui ele está configurado para um iPhone 8 Plus e desktop tradicional, tá? De monitores bem comuns aí de mercado, tá certo? Então eu tenho ambas as telas aqui, ó, até mostra agora, né, ali embaixo a resolução, 1440 por 1024, e essa aqui é a resolução de um iPhone 8 Plus. Vocês podem inclusive trocar de dispositivos aqui, simular uma série de situações como esta daqui, ó, né? Eu consigo visualizar, ó, como o currículo vai ficar em uma tela menor, tá vendo? Eu consigo ver isso, mostrar para um cliente, compartilhar, é uma baita de uma ferramenta para quem vai fazer o protótipo da aplicação. Mas em outra aula eu mostro com mais detalhes para vocês como vocês fazem para utilizar o Figma e produzir os próprios protótipos de vocês. Vocês vão inclusive utilizar essa mesma ferramenta para criar o currículo de vocês. Já adianto que essa vai ser uma das atividades que nós vamos trabalhar, beleza? Então tá lá, ó. Deixa eu tirar de novo aqui só para que a gente veja, né, o resultado visual. Então temos aqui o currículo mobile e o currículo desktop. Agora um próximo passo é o seguinte. Fizemos uma análise na aula anterior de quais são as possíveis seções e elementos, né? Eu rabisquei para vocês, aqueles rabiscos bem feios, né, aquele monte de linha torta. Mas eu mostrei quais são as seções do documento e comecei a chutar alguns elementos. Falou, aqui você pode usar H1, aqui você pode usar H2, aqui você usa um parágrafo. Hoje eu vou para o editor de código e começar a codificar isso daqui. Não termina hoje, essa é apenas a parte 2 dessa aula, tá? Mas a gente já começa um projeto usando o nosso Visual Studio Code, aquele editor de texto, né, que eu indiquei para que nós possamos trabalhar a partir de agora, beleza? Então, a gente vai agora lá para o Visual Studio Code começar a codificar essa aplicação e vamos pensar primeiro em mobile, tá? Essa abordagem que eu vou ter com vocês a partir de agora é denominada Mobile First. Eu penso primeiro na codificação, na estilização do mobile, das telas menores, e vou esticando essa aplicação de acordo com a necessidade para as telas maiores, tá bom? Então, bora lá codificar. Agora nós já estamos com o editor de texto Visual Studio Code aberto, tá? Lembrando que o objetivo dessa aula não é ensinar a usar essas ferramentas, nem o Figma, nem o Visual Studio Code, tá? Foquem no procedimento, ou seja, olhando ali para o currículo, para a parte visual, qual é o passo ou quais são os passos necessários para que o que está em visual, né, em termos de imagens e texto, se transforme numa estrutura HTML. Esse é um exercício essencial para nós que somos, né, desenvolvedores web, e para vocês que estão aprendendo a desenvolver suas primeiras aplicações web. Então vamos lá. Aqui eu tenho toda a estrutura pensada para o protótipo, tá certo? E eu vou começar, obviamente, de cima para baixo, olhando todo o conteúdo e vendo quais são os elementos mais adequados para eu utilizar, tá bom? Eu havia mostrado para vocês também que eu estruturei o desenho dentro do Figma já criando algumas seções, tá? Eu acho que vale a pena até eu mostrar
aqui novamente para vocês. Eu faço o seguinte, ó, para cada seção que eu crio, eu dou um nome de agrupamento para que eu saiba o que eu tenho nesses trechos, né? Então, por exemplo, o rodapé da aplicação está todo organizado aqui, ó. Então, todos os elementos que compõem o rodapé, né, o endereço, o telefone, o site, o e-mail, estão agrupados, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 4 seções, né, 4 partes da aplicação que foram separadas e agrupadas. Esse é um passo muito positivo para nós começarmos a pensar na estrutura HTML. Eu fiz isso tanto para mobile quanto para desktop. Vocês podem até se questionar por que rodapé está por cima aqui. Isso aqui, na verdade, por uma questão visual, né? Se eu levar ele lá para a posição oficial, ele não aparece porque esse container que tem a foto, essa caixa que tem a foto, tem essa parte cinza que me dá a sombra lateral para quando a tela é maior. Então essa sombra toda aqui precisa dessa altura de elemento por completo. Então por isso que por decisão de design, tá? Isso é só decisão de design, isso não é condição textual ou estrutural, tá bom, gente? Eu deixei ele na parte superior. Em mobile, eu não preciso fazer isso, né? Porque esses elementos não se sobrepõem de alguma maneira. Essa barra aqui com sombra nem existe na versão mobile, tá bom? Então vamos lá, voltando para a codificação. Eu vou deixar aqui apenas, né, o que nós precisamos para desenvolver esse início do documento, beleza? Então, bora lá. Acho que agora, finalmente, a gente já pode começar, tá bom? Enfim, novo documento. Não vou salvar nada agora, é só para que vocês comecem a ver esses passos de codificação, tá bom? Então eu só criei ele, não dei Ctrl S para salvar nem nada. Daqui a pouco eu faço isso para a gente ver como que ela tá ficando no navegador. Já adianto que não vai ficar nada bonita, porque hoje eu não vou falar de visual, eu não vou mudar a cor de fonte, trocar qual é a fonte, colocar imagens mais elaboradas, nem nada disso, beleza? Então vamos lá. Eu vou trocar aqui de plain text para formato HTML para que antes de eu salvar nesse arquivo eu já comece codificando e o editor saiba que eu estou escrevendo HTML. Aqui eu tenho uma dica para quem ainda não decorou, né, todas aquelas tags, todos aqueles elementos iniciais para se começar um documento. Então eu faço sempre o seguinte, ó, eu digito o exclamação. Vocês podem notar que isso é uma abreviação desse plugin chamado Emmet. Se eu não me engano, ele já vem até instalado por padrão no Visual Studio Code. Se não vier, é bem tranquilo de instalar e eu posso mostrar em outro momento para vocês, tá bom? Mas se eu dou aqui o Tab, ele completa para mim esse início do documento, tá bom? Então isso aqui tudo que você faria, né, à mão, de forma decorada, ou se você aprendeu, né, você vai conseguir lembrar esses comandos, eu faço isso com um único exclamação e aperto Tab no teclado. Aqui eu vou chamar de Curriculum Vitae do Joselito Pereira Borges. Então coloquei aqui isso já no título. Lembrando que esse elemento title está dentro do cabeçalho, da cabeça do meu documento, né? Aqui que eu deixo aquelas configurações iniciais. O que está dentro de head não aparece no seu navegador, pelo menos na parte interna, né, de conteúdo. Isso não é conteúdo, é configuração do documento. A configuração title, né, marcada com a tag title, é o título que aparece naquela sua aba de navegação dentro do seu navegador, tá bom? Então é isso aqui que vai aparecer para quem está visualizando a nossa aplicação. Agora, dentro do body, que é o corpo do documento, eu ponho conteúdo. Lá no Figma, vocês viram que eu consegui enxergar 4 blocos de conteúdo, 4 seções de conteúdo muito bem definidos. Um deles era o cabeçalho, tá? No cabeçalho eu tenho esse ícone, né, com o texto Curriculum Vitae, a foto e o nome do dono do currículo, né, do caso aqui do Joselito, e a profissão dele, tá bom? Isso tudo faz parte do cabeçalho do documento, então eu deixo por enquanto a marcação aqui com o elemento header, que é o elemento adequado para se tratar de cabeçalhos. Além do cabeçalho, o meu documento também tem uma próxima seção para as informações pessoais. Como é uma seção textual, ela tem um título, tem parágrafo de texto internamente, eu posso utilizar o elemento section. Beleza, então aqui eu já tenho a marcação para a seção informações pessoais. Logo abaixo eu tenho mais uma seção que é essa seção de experiência de trabalho.
Então, mais uma vez, eu preciso de um elemento section, uma vez que trata-se de uma nova seção do documento. Alguns podem se perguntar, por que eu não uso section para fazer o cabeçalho? Porque em HTML nós já temos um elemento mais específico do que o section para se criar um cabeçalho, e esse elemento se chama header. Assim como nós temos o footer, que é um elemento próprio para se fazer o rodapé, que é o nosso último conteúdo a ser colocado aqui na aplicação. Então, com esses 4 elementos, eu tenho a marcação necessária para a separação dessas 4 áreas, essas 4 seções que nós identificamos no documento, tá bom? Agora, dentro de cada uma delas, eu vou destrinchando quais são os elementos internos. Então, dentro do cabeçalho, eu preciso colocar esse currículo vitae junto com o ícone, preciso colocar a imagem e eu preciso colocar o nome e a profissão. Então são 3 pedaços, tá? Currículo, foto e nome. Ok, então vou criar essas divisões para cada um desses currículos. A primeira divisão que eu vou marcar será, a seguinte. Essa divisão de página tem uma imagem que representa, a imagem ali com o íconezinho de usuário. E também temos um parágrafo de texto escrito Curriculum Vitae. Então essa imagem aqui depende de um source, de um atributo que fala onde essa imagem está. Eu não vou fazer isso agora, tá bom? E também tem um atributo aqui chamado out, que representa um texto alternativo. Para que serve esse atributo do elemento img? Esse atributo out, ele é um atributo que marca qual que é o texto alternativo à imagem. O que seria isso? Se você não tem a visão da sua aplicação por completo, você tem algum problema de visão, não enxerga ela 100%, ou não enxerga nada dela, você precisa passar essa sua aplicação por um dispositivo de leitura, tá? A leitura da tela tem que ser feita. E eu não faço a leitura da imagem, e sim a leitura do texto que representa essa imagem. E esse texto representativo é o texto alternativo, marcado aqui como o atributo out. Então, se você não enxerga, ou o seu cliente, ou seu usuário da aplicação, ou quem está lendo o seu cliente, está lendo a sua página, não enxerga, a gente precisa desse atributo, tá bom? Isso é um atributo de acessibilidade da nossa aplicação. Então vamos lá, eu vou colocar aqui um valor que é o seguinte: imagem, ou logotipo do currículo. Tá bom? Enfim, parágrafo aqui de texto, nós já colocamos e só vou deixar para trás o endereço dessa imagem porque não é o foco para nós agora. Então essa divisão que tem aqui a imagem e o texto foi criada. Por isso, estamos usando o elemento div. Logo a seguir, elemento img para representar a imagem aqui do Joselito. Obviamente, em source eu colocaria qual é o local no qual essa imagem está, não ponho isso agora, e o texto alternativo, como vocês já sabem, é o texto que representa essa imagem. Então eu tenho aqui a foto do Joselito. Ok, temos a imagem, agora uma próxima divisão. Nessa divisão nós temos o texto com o nome do Joselito e qual é a profissão dele. Agora que nós temos a imagem colocada, falta a última divisão de página, que é a que está escrito o nome do Joselito e qual é a profissão dele, o cargo que ele ocupa ou que ele quer ocupar em alguma empresa. Então aqui eu tenho mais uma divisão. Nessa divisão eu tenho o texto que representa o nome, com um título H1, como eu já havia adiantado para vocês. Então eu coloco aqui o nome do Joselito, Joselito Pereira Borges, e logo abaixo um parágrafo com a descrição do seu emprego, ou da sua vaga, sei lá como a gente vai chamar isso aqui. Então tá aqui, mais uma divisão pensada, beleza? Então, dentro do cabeçalho, as 3 áreas, as 3 microseções que nós enxergamos estão colocadas aqui e eu passei para vocês quais são os elementos mais adequados nessa situação, tá bom? Existem outras formas de se enxergar essas seções, mas basicamente essa daqui vai funcionar bem para nós. Então, o cabeçalho foi feito, foi pensado. Agora eu vou para a próxima seção, que é a seção de informações pessoais. Nessa section, então, eu coloco o título com H1,
Na verdade aqui, né, a gente já usou H1, ó. Então, mais uma coisa para se pensar nessa hierarquia, né, de títulos. Como esse título tem uma segunda importância, eu vou colocar ele como H2, tá bom? Isso aqui é bem importante também para que a gente consiga manter essa hierarquia de textos. Então, agora... Opa, coloquei no lugar errado, né? Vamos lá. É aqui embaixo. H2, H2. Então aqui, vamos lá. Informações pessoais. Feito. E logo abaixo, um parágrafo. Então uso o elemento P para colocar esse texto aqui. Eu vou copiar ele lá, do Figma. Colei ele aqui, ele ficou todo numa linha, né? Eu vou fazer algumas quebras aqui para que a gente possa visualizar melhor esse conteúdo. Vai ficar grandão aqui, mas é o que a gente precisa por enquanto. Beleza. Aqui está o conteúdo do parágrafo, só que notem o seguinte, no texto original eu criei algumas modificações visuais para dar ênfase em alguns textos. Quando eu tenho ênfase, eu posso marcar esse conteúdo de ênfase em HTML ou com o elemento EM, que é uma ênfase normal. Esse elemento EM deixa o texto em itálico, tá? É uma ênfase com não tanta força de pronunciação. E temos o negrito, né? Que seria uma ênfase maior ao conteúdo que você está marcando. Aí sim o texto fica em negrito, tá bom? Então é o seguinte, como eu fiz algo em negrito aqui com uma ênfase maior textual, né? Até na leitura disso no dispositivo, a voz que faz a leitura dá uma ênfase na voz. Eu vou usar agora o elemento strong. Então eu encontro aqui o texto silogismo e persuasão. Deixa eu ver onde é que ele tá, né? Tá antes aqui do primeiro ponto, do segundo, aqui. E nessa posição eu marco o elemento strong para abrir, né? E barra strong para fechar essa marcação. Então o que está dentro da marcação aqui, strong, vai ficar em negrito e nós teremos ênfase nesse conteúdo. Eu tenho a ênfase em outros pontos, então vamos lá. Aqui em especialização, eu também coloco o elemento strong. Deixa eu aproveitar dessa escrita também e colar. Opa, eu colei errado aqui, deixa eu só ver. Barra strong, isso, muito bem. Copiei, o restante do texto está para cá, deixa eu ir puxando. E eu acho que termina ali no final em USA. Beleza? Não posso esquecer de pôr a barra, que a barra fecha, né, o nosso elemento. Aqui no final, então, tem o restante do texto e eu vou colocar a última marcação strong para dar ênfase aqui também no prêmio. The Best Nonsense CEO no renomado Stupid Awards. Que baita profissão do caboclo, hein? Eu não sei de onde eu tirei isso, mas vamos lá. Aí, marquei aqui com barra strong, fechei esse conteúdo. Então marquei aqui o que tinha ênfase com o elemento strong. É um monte de elemento aqui já, né, gente? Mas cada um deles tem um propósito, vocês já conseguem observar isso daí. Tem elemento para quase tudo que a gente faz aqui com HTML, beleza? Então vamos lá também aqui para a segunda seção, que é a seção de experiências do trabalho. Não podemos nos esquecer que esse é um título de segundo nível, por isso H2, Heading Level 2, e coloco aqui o texto experiências de trabalho. Experiências de trabalho. Feito. Vamos lá agora pro parágrafo de texto, né, ou pro conjunto de textos que nós temos aqui abaixo. Eu já ia colocando direto um parágrafo, mas eu havia esquecido que aqui eu tenho algo um pouco mais elaborado. Essa seção, haters LTDA e o texto ali, na ocasião, fui responsável, até lá no final BR, esse conteúdo, essa caixinha é uma divisão das experiências de trabalho, é uma das experiências de trabalho. Como essa é uma das experiências de trabalho, e eu sei que eu posso ter várias outras, cada uma dessas experiências é uma divisão dessa seção experiências de trabalho. Então para isso eu coloco aqui, ó, a divisão para o haters LTDA, e depois eu também terei, obviamente, mais uma divisão para o bloggers SC. Como dá para a gente aproveitar bastante texto do que a gente vai escrever, eu vou apagar essa. Vou fazer a primeira divisão e depois eu só copio e colo e reaproveito o conteúdo, tá? Agora, uma nova experiência de trabalho eu posso tratar como sendo um novo título. Então, se é um novo título, eu tenho uma nova importância de hierarquia a ser tratada. Eu tenho um elemento H3, um título de nível 3.
Esse título de nível 3 passa a ser o nome da empresa, Haters LTDA. Abaixo do título, né, de nível 3, eu coloco um parágrafo para marcar aqui essa profissão, né, o que ele fez na Haters LTDA. Então ele era comentarista, deixa eu pôr primeiro em maiúsculo, Júnior. Agora que eu falei em maiúsculo, né, outra coisa importante, ó, notem que eu estou deixando aqui o texto em minúsculo, só que na aplicação que foi prototipada eu estava deixando em maiúsculo. Por que eu estou deixando assim? Pode ser que eu não goste do estilo que eu estou desenhando aqui e depois eu queira colocar o texto em caixa baixa. Então o que eu gosto de fazer? Eu escrevo, né, o texto capitalizado, ou seja, com as primeiras letras em maiúsculo e via CSS eu altero a caixa desses textos, eu aumento eles para ficarem com a caixa alta, ficar tudo em maiúsculo, tá? Então eu posso fazer isso com CSS. Já que eu posso fazer isso lá, né, eu evito esse trabalho de já escrever, né, o texto com maiúsculas e depois, se eu não gostar do texto em maiúsculo, eu posso voltar atrás só tirando a estilização com CSS, tá? Então é um trabalho bem bacana que vocês vão ver quando a gente for trabalhar lá com o CSS. Então feito esse parágrafo, eu coloco mais um outro parágrafo aqui embaixo para colocar a minha data, né? Esses casos aqui de quando até quando a pessoa trabalhou nessa posição, nesta empresa. Então eu coloquei aqui. Uma coisa que outros também vão se perguntar é o seguinte, depois, como é que eu vou diferenciar? Esse comentarista júnior tem que ser vermelho, essa data tem que ser num cinza mais clarinho. O que eu faço? Isso mais para frente com CSS vai ser possível a partir da classificação ou identificação das seções. Por exemplo, tá? Não precisa se preocupar com isso agora não, eu só vou marcar para que vocês vejam o que nós vamos fazer mais para frente. Eu coloco um atributo aqui chamado class para falar que essa seção, esse parágrafo aqui é o parágrafo da profissão. Notem também que eu não coloquei acento, tá? É uma outra boa prática que a gente vai ver daqui para frente. E o outro parágrafo que tem aqui pode ser classificado, por isso o nome class, de data. Ou sei lá, de período, né? Acho que é melhor a gente colocar aqui período. Então toda vez que eu for estilizar esses dois aqui, eu já sei como tratar isso dentro do CSS por meio da classificação deles. E na parte de baixo, né, que eu vou ter o Bloggers SC, por exemplo, eu me reaproveito desse comportamento visual usando a mesma classificação. Mas, beleza, não se assusta com isso agora não, isso é lá para frente, tá bom? Vamos deixar agora só a estrutura, né, do documento sem pensarmos ainda na estilização. Então deixo agora sem o class, em outras aulas a gente volta a ver o que é o ID, o que é o class, a gente retoma esse conteúdo. Feito, temos agora então o título, né, experiências de trabalho, uma primeira divisão que é a do Haters LTDA, comentaristas, e um parágrafo aqui com as datas, e agora eu tenho mais um parágrafo para colocar a experiência em si, né? Então aqui ó, eu coloquei qual é a experiência de trabalho neste local. Então um baita de um parágrafo. Se vocês quiserem, né, e eu vou acabar até fazendo isso depois, ó, esses três elementos que estão aqui, ó, haters, comentarista e a data, assim como nos demais, né, nas demais experiências, podem ser colocados dentro de uma divisão para facilitar depois a estilização desse conteúdo, né? Vocês notam que tem uma margem aqui, ó, da data para o parágrafo, né, de explicação dessa experiência. Então eu posso, caso quiser, isso não é uma obrigação, mas eu posso criar uma divisão de página de documento que tem esses três elementos, tá? Isso aqui é opcional. Eu vou deixar aqui porque eu acredito que isso vai ajudar a gente lá na frente, então vou manter esse mesmo raciocínio. Então vamos lá, experiência de trabalho tem uma primeira divisão, nessa divisão eu tenho uma nova divisão que marca qual é o local de trabalho, o que ele fez lá, e qual foi o período de trabalho nesse local. E logo abaixo, fora dessa divisão, nós temos um parágrafo que explica o que a pessoa fez e qual foi a experiência lá. Feito esse raciocínio, agora é Ctrl C, Ctrl V para o próximo. Então só venho aqui e colo, e agora eu tenho que pensar no novo, na nova experiência. Então é o Bloggers SC, ele foi CEO, então teve um cargo importante lá. Deixa eu copiar a data aqui, que essa aqui é mais chata de digitar, né? Vivo Ctrl C, Ctrl V. Só não façam isso nos trabalhos de vocês, pelo amor de Deus. Isso é feio, tá bom. Vamos lá. Colei aqui a experiência. Só dar um Enter aqui para que vocês possam enxergar e visualizar, né, essa seção.
Então tá lá, tá feito também. Então vocês viram que feito um raciocínio para uma experiência de trabalho, as demais é Ctrl+C, Ctrl+V e você troca conteúdo, tá? Isso que é o bacana de você poder reaproveitar a sua estrutura HTML. Feito isso daqui, vamos para o final, né? Que é o nosso rodapé. No rodapé, ó, lembrando das divisões, né? Eu tenho agora 4 divisões, ó. Uma para o endereço, uma para o telefone, uma para o site e uma para o e-mail de contato. Então, ó, 4 divisões. Eu vou fazer um comandinho aqui, ó, div vezes 4 e vou dar um tab. Olha o que ele faz. Coloca 4 divs para você, tá bom? Na primeira divisão, eu tenho que colocar o ícone e eu tenho que colocar o texto, tá bom? E aqui tem uma diferença. Cada um desses é um link. Se eu clico na rua, eu tenho que ir lá para o Google Maps para mostrar esse endereço. Se eu clico no telefone, eu tenho que conseguir fazer uma ligação para esse telefone a partir desse clique ou do toque. Se eu clico no site, eu tenho que ser redirecionado. Se eu clico no e-mail, eu tenho que conseguir mandar um e-mail automaticamente para esse contato, para esse e-mail. Então todos eles têm um link ali dentro. Hoje eu não vou pôr os links completos, tá bom? Eu vou começar essa ideia e nas próximas aulas eu me adentro a isso, porque senão essa aula aqui acaba ficando muito longa. Mas vamos lá. Na primeira divisão eu tenho... Opa, eu estou escrevendo no lugar errado. Vamos lá. Na primeira divisão eu tenho aqui uma imagem que me representa o ícone do local, né, ou do endereço, vamos colocar ícone do endereço. E logo abaixo eu tenho um texto que me representa esse local. Como é um link, eu vou usar o elemento A. A referência eu ainda vou deixar vazia, como eu já adiantei para vocês, e o link aqui dentro vai ser o texto de endereço, tá? Então é um link, é um elemento A, uma âncora que me leva para algum outro local, tá bom? Então feito isso daqui, ó, já vou usar no próximo. Já vou colar para todos, né? Porque aí vocês conseguem ver essa importância do reaproveitamento. Um outro recurso legal que eu não acabei nem mostrando aqui para vocês é o seguinte, ó. Se eu seguro o Ctrl e clico nesses 3 espaços aqui, ó, vocês podem ver que eu ativei um cursor múltiplo. Se eu der o Enter, ó, ele dá um Enter em todos os cursores. E se eu der um Ctrl V, ele cola em todos os lugares. Isso aqui ajuda bastante a gente também, né? Eu vou voltar a mostrar isso em outros exemplos, vocês vão pegando o jeito quando forem começando a usar a ferramenta, beleza? Então vamos lá, nessa divisão, agora eu não tenho o ícone de endereço, eu tenho o ícone do telefone. Vou fazer isso já por debaixo, né? Ícone do site e o ícone do e-mail. No segundo aqui eu coloco o telefone. Vocês podem notar que quando a gente também tem o projeto, né, todo pronto, com a parte textual bem pensada, é copiar e colar também, né, gente? O conteúdo já foi digitado, não tem por que eu digitar muita coisa novamente. Isso facilita a vida de vocês na hora de codificar. Então façam um protótipo bem feito, já com texto real, que isso ajuda vocês na hora de criar o projeto. Então, ó, coloquei aqui as 4 divisões, todas com as suas imagens. Elas ainda não aparecem como imagens porque eu não coloquei o endereço dessas imagens. Na próxima aula eu mostro essa estruturação. Eu ainda não tenho redirecionamento desses links porque eu não coloquei nada dentro do atributo href. É o atributo href que me manda para algum lugar, né? Quando eu clico nesse link, alguma coisa tem que acontecer por conta do href. Como eu ainda não tenho nada, ó, eu vou vir com Ctrl, clicar dentro das aspas do href e vou pôr uma hashtag. Isso aqui é uma referência nula, tá, gente? Quando a pessoa clica nessa rua ou nesse telefone, não acontece nada. Mas isso já se parece com o link, pelo menos visualmente, beleza? Então, ó, coloquei todo o conteúdo. Vocês viram que não foi tão complexo assim. É demorado, é chato às vezes, né? Mas dá pra fazer, né, gente? Dá pra fazer sim. É só a gente entender o que cada um desses elementos faz, aprender a trabalhar com essa transição que a gente consegue chegar num resultado bem bacana, tá? Como último passo, só pra gente ver o que isso aqui virou, né? Vai ser uma coisa horrível, obviamente, mas eu vou salvar esse documento e executar ele no navegador para que vocês consigam enxergar o resultado dessa coisa toda. Então, Ctrl S. Vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo, né? Vou chamar de index.html. Salvei. Vou lá na minha área de trabalho. Vou lá. Cadê aqui o index.html? Dei 2 cliques,
Vou dar o OK, né, para o navegador acessar a página. E é esse documento que eu tenho. É isso o resultado. Tudo isso dessa aula para ver essa coisa feia aqui, né? Mas que fica bonito depois, tá, gente? Vai ficar com aquela mesma cara que vocês viram lá no protótipo, ou pelo menos muito próximo daquilo, né? Que às vezes não fica bem igualzinho porque as medidas podem variar de dispositivo para dispositivo. Mas vai ter aquela cara, vai ter aquela mesma identidade visual. Nosso texto está todo aqui, ó. Tá vendo os links aqui embaixo? Se eu clico, né, nada acontece. Eu vou para o mesmo documento, ó. Não estou sendo mandado para lugar nenhum. Então, esse é o nosso início de documento. Eu mostrei para vocês a transição disso daqui, né, de um protótipo visual para uma marcação com HTML. Então, esse trabalho todo é necessário para que você tenha o conteúdo. Depois, se você quer que a cara da aplicação seja essa, e não essa, é CSS, moçada, não tem para onde correr não. Você vai ter que estilizar e vai ter um resultado bacana, tá certo? Então é isso por hoje, a aula ficou um pouquinho mais longa, um pouquinho mais densa, mas ela é necessária, acompanhe isso aqui com bastante cuidado, vejam mais de uma vez, né, para que vocês consigam entender o processo, o procedimento que é necessário, para que toda imagem, né, todo protótipo que vocês fizerem, vocês consigam fazer esse mesmo trabalho, de enxergar o que está assim e trazer isso para conteúdo HTML. Então é isso por hoje, um abração para todos vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!